os Só um meus pouquinho, doutor. contatos. Prezados amigos, estamos iniciando mais um evento da Amicus, Encontros de Cultura. Os trabalhos serão conduzidos pelo nosso presidente, engenheiro Vladimir Ortiz da Silva, a quem nós passamos a palavra. Por favor, Vladimir. Boa noite a todos. Nossos amigos do Amicus, Encontros de Cultura, convidados e, fundamentalmente, o nosso palestrante de hoje, Dr. Marco Aurélio Martins Xavier, né, a quem antecipadamente agradecemos seu desprendimento, né, em participar conosco e trazer do seu conhecimento para que pudéssemos e que possamos enriquecer o nosso conhecimento. O Dr. Marco Aurélio é juiz titular da 14ª Vara Criminal e juizado do torcedor e grandes eventos do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul. E, Dr. Marco Aurélio, o nosso grupo, o Dr. Paulo Regis deve ter informado, que a maior parte dos componentes, nós somos amigos de muito tempo, e nós, anteriormente à pandemia, nós tínhamos reuniões semanais, reuniões de almoço, na Federação, onde discutimos, né, os nossos assuntos e também tínhamos, naquela ocasião, as palestras físicas, né? Os palestrantes ficavam conversando conosco lá naquele ambiente. Com a pandemia, né, nós mudamos e passamos a conviver através dessas videoconferências. E tem sido muito importantes e tem facilitado também, né, que os palestrantes também não precisam se deslocar, né, e tem facilidade também a postagem que nós fazemos no YouTube e no Facebook, porque tem muitas pessoas que nesse horário têm dificuldade de participar, mas as respostas que nós temos tido, né, dos nossos eventos têm sido muito interessantes, né? Mostra que tem sido muito importante, né, as palestras para um conhecimento global, né, que muitas pessoas têm dificuldade de ter, e aqui nós estamos tendo oportunidade e expandindo para outros ambientes. Nesta ocasião, então, o Dr. Marco Aurélio abordará para nós casos emblemáticos do juizado de direito do torcedor e de grandes eventos. Então, com muito prazer que eu passo a palavra para o Dr. Marco Aurélio. Muito obrigado por sua presença. Eu agradeço, doutor Vladimir, também estendo meu agradecimento ao doutor Paulo Regis, que é o meu eminente professor, a quem eu rendo assim a minha homenagem, e o meu agradecimento por todos os ensinamentos que me trouxe em um momento muito importante na minha vida profissional, que é o momento de preparação para os concursos, né? O doutor Paulo Regis é um dos responsáveis aí, ele tem também a assinatura dele nessa experiência profissional que eu vou compartilhar com todos os senhores e com a senhora Heloísa Machado Rosa da Silva, que também está presente, a quem eu saúdo ali com muita satisfação. Eu quero, antes de mais nada, me penitenciar com o doutor Paulo Regis, porque eu cometi um esquecimento aqui que eu não mandei para ele o meu currículo. E acho que isso é uma questão bastante importante que, lamentavelmente, nessas idas e vindas do trabalho, aí eu me esqueci realmente de mandar. Mas eu vou fazer um breve relato só para compartilhar com vocês a minha experiência, não no sentido de demonstrar titulação ou erudição, com a qual para mim, não tem a menor preocupação, mas também para render uma homenagem a todas as pessoas que, de um certo modo, e instituições que, de um certo modo, contribuíram com a minha performance profissional. Eu sou funcionário público desde os idos de 1983, quando eu tinha 16 anos. Eu ingressei na Academia da Brigada Militar, na Academia de Polícia Militar.
Foi a minha primeira experiência profissional, né? Na época se concluía o 2º grau, se ingressava no curso de formação de oficiais, e tive a grata satisfação de trabalhar na Brigada Militar por 15 anos, né? Cheguei até capitão na Brigada Militar, e nesse interregno eu cursei a Faculdade de Direito aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu me graduei, né, bacharel em Direito, no ano de 1992, né, já como capitão. E, a partir dali, iniciei o meu processo de qualificação, porque a magistratura era uma das minhas, eu diria assim, uma das minhas metas profissionais, é uma coisa para a qual eu tinha vontade de experimentar na vida. Comecei, a partir de 94, mais precisamente, comecei a me preparar para os concursos, e conheci, na época, o Dr. Paulo Regis, dando como professor dos cursos de preparação, e, em 97, tive a satisfação de ser aprovado no concurso para a magistratura, sendo designado juiz na cidade de Tucunduva. Atuei em Tucunduva de 97 até 98, final de 98. Eu cheguei em julho de 97, e em 98 fui promovido da cidade de Tucunduva para Novo Hamburgo. Na instância intermediária, o judiciário começa a especializar as competências dos magistrados. Na primeira experiência profissional que eu tive, eu fazia aquela clínica geral, a gente julgava tudo e responsável por todas as demandas criminais, cíveis, de fazenda, pública, enfim, todas as demandas da cidade eram de um único juiz. Em Novo Hamburgo, eu tive a oportunidade de trabalhar na vara de família. Comecei a minha trajetória no direito de família, onde fiquei lá mais ou menos 8 anos trabalhando ali. E ali eu tive a oportunidade, a grata satisfação de me tornar mestre em Direito na Unicinos. Também iniciei na atividade de docência, lecionei na UBRA, lecionei no FEVALE durante 1 ano. E no ano de 2006, eu vim promovido para Porto Alegre. Uma experiência muito rica também, e enriquecedora, que tive em Novo Hamburgo foi a de juiz eleitoral. Foi uma experiência muito boa, assim, do ponto de vista do amadurecimento profissional, né, e da compreensão do papel da magistratura nas demandas sociais. Então, vim para Porto Alegre em 2006, e num primeiro momento continuei trabalhando numa vara de família. No primeiro momento, eu trabalhei num projeto Conciliação em Porto Alegre. E, na sequência, fui designado como juiz de uma vara de família no Foro Regional do Alto Petrópolis, onde fiquei por cerca de 5 anos, mais ou menos, trabalhando nesta atividade. Não, foi mais 5 anos. Fiquei 5 anos, primeiro no Sarandi, e depois eu fiquei 3 anos no Sarandi, e depois no Foro do Alto Petrópolis, sempre trabalhando em vara de família. Neste momento, nesse período, o tribunal me convidou para começar a atuar nos estádios. E depois eu vou explicar para vocês como é que era essa atuação. Era uma atuação muito tímida, porque a gente apenas fazia aquelas audiências preliminares nos estádios. E eu fazia aquilo paralelamente com a minha competência na vara de família. Esse projeto ele foi ganhando corpo, ele foi sendo demandado e sendo exigido institucionalmente, até que o tribunal se obrigou a criar o chamado juizado do torcedor, e vinculou esse juizado do torcedor à 14ª Vara Criminal, que é uma vara criminal como qualquer outra de Porto Alegre, mas com a competência agregada da responsabilidade nos estádios. Diga-se de passagem, essa competência ela envolve as matérias criminais, mas também envolve matérias cíveis e da fazenda pública, ou seja, o juiz do juizado do torcedor, ele julga os crimes que acontecem nos estádios, e no deslocamento e nas cercanias do estádio, julga as demandas cíveis, porque o torcedor ele é tido como um consumidor, e como tal tem que ter os seus direitos assegurados, né, no ambiente dos estádios. E também, se eventualmente há algum abuso por parte da polícia ou por parte de algum agente público, essa demanda fazendária, que é de natureza fazendária, ela também será julgada pelo juizado do torcedor.
E esta estrutura está funcionando com esse formato desde 2019. E aí o tribunal me colocou num dilema na minha vida profissional, porque eu sempre construí a minha trajetória dentro do judiciário na vara de família, porque é uma competência que eu tenho muito amor, por valorizar assim, a sua importância do ponto de vista social, eu sempre peguei uma predileção pela vara de família. Mas aí eu tive que fazer uma escolha entre permanecer na vara de família e teria que largar os estádios, ou me transferir para a vara criminal e assumir a titularidade plena do ambiente dos estádios. Não preciso dizer para vocês que fiz a segunda opção e me sinto muito feliz por ela. Primeiro que estou fazendo algo que, de um certo modo, eu sou pioneiro dentro do Poder Judiciário. É uma experiência, para mim, muito enriquecedora e me faz, assim, me dá uma responsabilidade muito grande em deixar um legado para as pessoas que, eventualmente, vão me substituir ali. E segundo, também porque acho que é importante para a nossa formação profissional a gente desenvolver um conhecimento plural, não ficar limitado a uma área de competência, ainda que da nossa afeição, e se fechar para as outras opções. Até porque no curso da carreira a gente pode, amanhã ou depois, estar no tribunal e seremos exigidos em conhecimentos que não só os daqueles que atuamos no primeiro grau, porque o juiz promovido para o tribunal, ele tá sujeito a pegar qualquer uma das competências que lá existem. E essa, em síntese, é a minha trajetória dentro do Poder Judiciário, a minha trajetória profissional, da qual tenho muito orgulho, tenho muita gratidão pela Brigada Militar, e hoje um amor incondicional pelo Poder Judiciário, que é um sacerdócio, uma instituição assim que me acolheu muito bem, e com a qual eu tenho assim uma relação muito estreita assim de valorização do trabalho e compromisso com a eficácia social do nosso trabalho. Esse é o meu grande desafio. Me sinto muito incomodado quando a gente recebe críticas, a instituição, de um modo geral, recebe críticas, muitas delas procedentes, e eu me incomodo porque muitas vezes eu não vejo, às vezes, uma preocupação unânime no enfrentamento dessas questões. O que me resta é, dentro do meu espaço de atuação, buscar esta eficiência, buscar esse máximo de efetividade da função jurisdicional. Bem, entrando propriamente na questão do juizado do torcedor, da atuação nos espaços de entretenimento público, né? Porque o juizado do torcedor, é muito importante que eu diga para os senhores e para a senhora, que ele tem a competência para atuar nos jogos de futebol profissional, certo? Senão eu estaria atuando até nas questões que envolvem o futebol da várzea. Isso, evidentemente, o futebol amador não entra na competência do juizado do torcedor. E nós também atuamos nos chamados grandes eventos, assim considerados aqueles que reúnem mais de 10 mil pagantes, um público de 10 mil pessoas, e que se desenvolvam nos estádios da dupla Grenal e do Esporte Clube São José, em Porto Alegre, também nas grandes casas de entretenimento de Porto Alegre, que é a concha acústica ali do gasômetro, o Araújo Viana, o Gigantinho, o Carnaval de Rua, também temos algumas festas populares, como o Carnaval de Rua. Agora teremos o Acampamento Farroupilha, onde temos atuação lá, e se os senhores e a senhora tiverem a oportunidade de visitar, eu ficarei muito honrado de receber a visita de vocês lá para conhecer o nosso posto de atuação, né? Então, na realidade, o juizado do torcedor e grandes eventos, nós poderíamos sintetizá-lo como o segmento do judiciário que atua nos espaços de entretenimento público, tá? E esse perfil é muito importante que a gente saliente para todos vocês. Ele nos traz algumas dificuldades de atuação. Primeiro, porque o sentimento da população, de um modo geral, quando se investe nesses espaços, é um sentimento de libertação.
é um sentimento assim de absoluta impunidade, de absoluta liberalidade. E isso, quando nós estamos num ambiente de reunião de grande número de pessoas, às vezes torna difícil o controle, né? Hoje, por exemplo, nós temos um dos grandes flagelos que envolve esses espaços de entretenimento, é o problema da droga, é o problema do consumo de drogas. Infelizmente, é resultado de uma política pública e de atitudes de mídia que menosprezam esse problema, se preocupam mais com as críticas ao sistema de enfrentamento do que propriamente com a gravidade do problema propriamente dito. E isso é um problema bastante complicado. Para que vocês tenham só uma noção, antes da pandemia, no ano de 2019, nós tivemos mais de 60% das ocorrências era posse de drogas nos estádios de futebol. Mais de 60%. Nós praticamente não tivemos episódios de violência, de briga de torcidas. Para ser preciso, assim, com vocês, nós tivemos uma briga entre torcidas organizadas, que foi no último jogo de 2019, no estádio Beira-Rio, Internacional e Atlético Mineiro. Foram duas torcidas rivais do próprio Inter que se digladiaram lá. O único episódio de briga de torcidas tivemos no ano inteiro. Por outro lado, tivemos um incremento substancial de posse de drogas nos estádios. E isso é uma coisa muito preocupante, porque, de um certo modo, é reveladora de uma síntese que a gente está vivendo na sociedade. É o resultado dessa informação, assim, muitas vezes, que eu vejo, pelo menos, é uma opinião pessoal isso aí, que ela menospreza a gravidade desse problema social, trata como se fosse, de uma forma simplista, como se fosse um problema apenas de saúde pública. Uma doença não é só um problema de saúde pública, não é apenas um problema de dependência química, não é. A dependência química é um dos segmentos, é uma das consequências do consumo de drogas, mas nós temos muito consumo de drogas por entretenimento, de forma irresponsável, e isso é muito estimulado por essa tendência, infelizmente, mundial, de descriminalização e de legalização do consumo. Tá? Então, nós vemos esse reflexo hoje também nos espaços de entretenimento. Bem, a gênese assim, da atuação do Poder Judiciário nos estádios de futebol, ela remonta à Lei 10.671, que foi erigida no ano de 2003, que é o chamado Estatuto do Torcedor. Esse Estatuto do Torcedor, ele veio com uma finalidade muito clara, voltada para a proteção do torcedor, visto como um cidadão consumidor e destinatário de todas as prioridades no ambiente do estádio, tanto no que diz respeito à sua segurança, quanto no que diz respeito ao reconhecimento dos seus direitos. Obviamente que, se isso não houver essa proximidade do Poder Judiciário a esses espaços, muitas vezes os direitos do consumidor torcedor, eles vão para o espaço, vão para as calendas gregas, porque, na realidade, muitas vezes o público que está ali é um público transitório, que vai, às vezes, para assistir o jogo, que vem torcedor visitante ou coisa assim, e isso tornaria difícil esse reconhecimento e até mesmo a produção das provas inerentes a estes direitos. Do ponto de vista criminal, é a mesma coisa. Então, sempre graçou dentro do ambiente dos estádios uma impressão dos torcedores, no sentido de que aquilo que acontecia ali no estádio era um ambiente de absoluta liberdade, que o indivíduo poderia exercitar a sua liberdade de forma irrestrita, tanto nas suas manifestações, quanto no seu próprio comportamento. E vejam bem, se nós agregarmos a isso o componente do fanatismo dos torcedores e da rivalidade que é inerente ao futebol, nós podemos perceber que os ingredientes para um ambiente hostil, de muita violência, estava totalmente formado.
Então, a estrutura, esta legislação do Estatuto do Torcedor, ela foi criada fundamentalmente para tentar controlar estes ambientes. Por quê? Porque nós vivíamos no Brasil e no mundo, não é só no Brasil, é importante que se diga, porque fanatismo e rivalidade não é só no Brasil que existe. Nós temos no mundo inteiro, inclusive em países muito desenvolvidos, tem atitudes até mais dantescas do que as que acontecem aqui. Mas esse diploma legal, então, ele estabeleceu, em nível legislativo, a obrigação do Estado em priorizar as condições do torcedor no ambiente dos estádios de futebol. Obviamente que a principal ênfase, a principal prioridade nesta tutela legal, ela se centrou na questão da prevenção da violência. Tá? Se nós podemos dizer que a parte principal do Estatuto do Torcedor, a principal finalidade se existe uma finalidade principal do Estatuto do Torcedor, esta finalidade está na prevenção da violência. E foi por esta razão que foi criado, dentro do Estatuto do Torcedor, a obrigatoriedade dos estados de criarem estruturas do Poder Judiciário que atuassem diretamente no ambiente dos estádios. Tá? E dando a prioridade necessária e reconhecendo a importância do futebol para o povo brasileiro e também fazendo com que o poder público devolvendo justiça para as pessoas e para a sociedade frequentadora ou não dos estádios, tivesse respostas penais adequadas para os atos de violência que ali ocorrem. Então, foi assim que a coisa teve a sua origem. Obviamente que, como toda a lei, ela levou um certo tempo para se estabilizar como uma cultura de atuação do Poder Judiciário nos estádios. Tá? Nós podemos dizer que, no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, nós tivemos uma atuação que foi progressiva no ambiente dos estádios de futebol. Tá? Num primeiro momento, eu poderia dizer a vocês aqui, que na primeira fase do Estatuto do funcionamento foi a fase do GCRIM nos estádios. Esta atuação do GCRIM nos estádios, ela remonta ao ano de 2008, para vocês terem uma ideia. A partir de 2008, o Judiciário começou a atuar nos estádios. Nós criamos as salas de audiências nos estádios da dupla Grenal. Só que tinha um detalhe. O tribunal ele montou um projeto para realizar esse trabalho e ele designava juízes plantonistas para acompanhar os jogos. Né? Tinha um representante do Ministério Público, um representante da Defensoria Pública, um juiz plantonista que lá estava, e a Brigada e a Polícia Civil encaminhavam as ocorrências a partir da ocorrência e encaminhavam os acusados diretamente para a sala de audiências. Ali era feita a audiência preliminar. É muito importante que se diga, estas audiências preliminares, elas acontecem apenas nos crimes de menor potencial lesivo, que são tutelados pela Lei 9099 de 95. É a antiga Lei das Pequenas Causas, que se transformou na Lei 9099. Esta apresentação, ela permite que tu faça uma apuração dos antecedentes do indivíduo e faça a audiência preliminar. Quando há uma briga entre contendores identificados, A contra B, e os crimes são passíveis de uma conciliação, o juiz tentava uma conciliação imediata, e na imensa maioria das vezes, os próprios contendores não queriam levar aquilo adiante e já faziam um acordo ali, se conciliavam e o jogo continuava, como se diz. Por outro lado, alguns crimes não comportam este tipo de composição civil. E aí era necessário, evidentemente, que se apurasse os direitos do acusado. Na primeira audiência, se ele tinha direito a algum benefício legal, e o primeiro que se avizinhava era o da transação penal.
que é um acordo que o Ministério Público propõe para o acusado se aceita e cumpre, o processo ele não transita no plano criminal. Geralmente são penas alternativas, que, no caso do juizado do torcedor, envolvia o afastamento dos estádios. Tá? Então, ele ficava afastado dos estádios e obrigado a se apresentar nas delegacias. Só que isso, inicialmente, apresentou um certo problema. Por quê? Porque o juiz que atuava nos estádios de futebol era um plantonista, ele não se vinculava àqueles processos. Aquele processo que iniciava ali, ele era depois distribuído a um dos GCRIMs. E entrava na vala comum dos processos do GCRIM. Só que aquele torcedor que estava saindo dali proibido de entrar nos estádios, ele tinha que ser fiscalizado para ver se ele estava se apresentando na delegacia, se ele não estava se apresentando na delegacia. Não é difícil deduzir que a velocidade do futebol era muito superior à velocidade dos processos judicializados. Então, nós começamos a enfrentar problemas de descumprimentos e falta de fiscalização nestes ambientes. A segunda fase, então, o que o judiciário fez? Fez um projeto e encarregou o juiz que atuava no estádio de processar e julgar os processos havidos no estádio. E a competência dele ia um pouco além, ele processava, julgava e ainda fiscalizava os torcedores que estavam submetidos às medidas. Esta é a segunda fase do juizado do torcedor em Porto Alegre. Quem foi o juiz designado para fazer esse trabalho? Este que vos fala. Eu trabalhava na vara de família e fui designado para esta atuação. E ali surgiu o embrião do projeto do juizado do torcedor como uma estrutura de processamento completo dos torcedores em conflito com a lei. Certo? Vejam bem que ali ainda nós não tínhamos a competência civil, era meramente criminal. Mas nós conseguimos criar um sistema de fiscalização adequado ao juizado do torcedor. Como é que isso foi feito? Nós fizemos uma interlocução com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, que passaram a nos auxiliar nessa fiscalização. E essa fiscalização ela passou a ser feita não com atos processuais ortodoxos, como cartas precatórias, mandados ou coisas assim. O indivíduo ele chegava na audiência no estádio e ele recebia uma cartilha e o termo de audiência indicava onde é que ele deveria se apresentar já no próximo jogo. E a fiscalização dele passou a ser realizada através de WhatsApp e em conjunto com as delegacias. Então, na própria audiência já saiu um e-mail para a delegacia lá de Caçapava do Sul, onde o indivíduo residia, e ele saía daqui, ia para Caçapava e já sabia que na quarta-feira ele tinha que se apresentar. Se ele não se apresentasse, ele teria 48 horas para justificar. Se ele não justificasse, ele perderia o benefício e seria processado. Este trabalho, ele deu, assim, celeridade e deu um controle para o juizado do torcedor de todos esses torcedores. Basta dizer que nós tivemos, assim, uma diminuição muito significativa das medidas, dos descumprimentos destas medidas, e nós conseguimos criar uma cultura dentro dos estádios do Beira-Rio e da Arena de responsabilidade com essas medidas, e isso nos ajudou muito a diminuir os processos judicializados. Chegamos na terceira, que aí foi em 2019, né? Esta segunda fase, ela foi na véspera da Copa do Mundo, essa segunda fase que eu disse para vocês, que é essa estruturação. Esse juizado, esse projeto foi criado para atuar na Copa do Mundo. E aí a Copa do Mundo passou a Copa do Mundo do seguinte, e em 2019, o tribunal criou o juiz titular do juizado do torcedor, vinculando a uma das varas criminais. Então, hoje, na 14ª, nós temos os processos criminais comuns, o juizado do torcedor, que é responsável pelos crimes havidos no ambiente dos estádios, tanto crimes comuns, quanto de pena superior a 2 anos, quanto os crimes de menor potencial lesivo. Além da matéria civil e da matéria da fazenda pública, tudo é responsabilidade do juizado do torcedor. Nós mantemos esse sistema de fiscalização, que
deu certo até aqui, está funcionando, nós temos muito poucos atos de descumprimento, e quando se tem o ato de descumprimento, nós imediatamente agimos e já colocamos o processo em andamento. Então, hoje, isso está funcionando de forma absolutamente, assim, tranquila, né? Bom, quais foram as grandes características, quais foram as grandes vantagens desse processo de amadurecimento, então, do juizado do torcedor nos estádios? Primeiro foi a cultura de uma centralização dos atos processuais que passam a ser desenvolvidos de forma virtual e de forma adequada à velocidade do futebol, certo? Então, hoje nós estamos aí, conseguimos fiscalizar e aplicar as medidas com a mesma velocidade dos jogos. De um jogo para outro, o torcedor que mora lá em Salvador, ele sai daqui, ele vai se apresentar lá em Salvador, ele vai ter que cumprir a medida lá. E se não cumpre, nós estamos em contato com ele, ele vai ter que se justificar, né? Outra coisa muito importante, e aí eu sublinho a colaboração do Ministério Público e da Defensoria, concentração dos atos processuais no estádio. Muitas vezes não se consegue fazer, por exemplo, o indivíduo não tem direito à transação penal. Aí, obviamente, entra a fase judicializada, a fase criminal do processo. Aí ele vai ter que responder ao processo. E tudo começa, obviamente, com uma denúncia do Ministério Público. No juizado do torcedor, as denúncias todas são feitas no estádio. O promotor faz a denúncia ali mesmo. E isso tem uma importância muito grande, principalmente quando nós temos réus estrangeiros, porque isso nos poupa de, posteriormente, termos de fazer uma carta rogatória, que, só para que vocês tenham uma ideia, teria que ir ao Supremo, o Supremo autoriza e manda para o Ministério de Relações Exteriores, e vai para o país onde mora esse estrangeiro, para depois. Nós teríamos que agendar uma audiência, para que vocês tenham uma ideia, no mínimo com 2 anos de antecedência, coisa que nós concentramos naquela mesma audiência ali. E o réu sai citado, e fazemos, posteriormente, a audiência por videoconferência. Se ele não comparece, o problema é dele. Ele pode sofrer uma condenação à revelia, porque ele já está citado no processo criminal. E isso foi um avanço muito grande em termos de eficiência e efetividade do judiciário nos estádios, né? Uma coisa muito importante também que eu salientaria para todos os senhores é a questão das torcidas organizadas. Torcida organizada realmente é o segmento dos estádios que é mais nevrálgico, que mais nos demanda preocupação no sentido de controlar. Por quê? Porque é o segmento em que nós temos um maior fanatismo, nós temos um trânsito financeiro muito grande nesses ambientes, porque existe naqueles bastidores ali, existe um comércio em cada uma das torcidas organizadas, tem gente que ganha dinheiro organizando excursões, conseguindo a intermediação de ingressos para torcedores do interior do estado, em viagens e tudo mais, e isso, evidentemente, vincula demais as pessoas a essa torcida organizada. Infelizmente, quais os problemas que isso nos traz? Evidente que estas torcidas organizadas têm as suas lideranças, e nem sempre as lideranças estão comprometidas com o bem comum, com a legalidade das atitudes. Ao contrário, durante muitos anos, as lideranças das organizadas eram pessoas criminosas até mesmo, pessoas que não tinham nenhum comprometimento com a paz nos estádios. Então, nós criamos um sistema ali no juizado do torcedor que priorizou o controle desses grupos. E esse trabalho, ele envolve, primeiro é importante que se diga, a nossa legislação ela é uma legislação muito, assim, eu diria, frágil, ela é muito impotente para punir violência de grupo. Na violência de grupo, a legislação penal brasileira, ela busca sempre punir o indivíduo. E, às vezes, a identificação do indivíduo ela é difícil. Por quê? Porque no ambiente dos estádios, anonimato e atuação em grupo é ferramenta de violência, é meio de atuação nos atos de violência. Então, nós precisamos fazer algumas construções jurídicas para podermos
tentar combater estas dificuldades. Por que nós tínhamos? Nós tínhamos briga ali de 50 torcedores, 25 de cada torcida, os caras se agarrando na porrada. E depois tu não conseguia identificar ninguém. Era uma dificuldade, não havia colaboração nenhuma das torcidas organizadas. Né? Às vezes tu tinha as imagens, mas tu não conhecia, o poder público não conhece, tu não tinha como saber quem é. Então, algumas medidas nós conseguimos adotar nos estádios. A primeira delas foi a questão da biometria nas torcidas organizadas do Grêmio Internacional. A maioria dos torcedores de Grêmio Internacional tem a biometria. E hoje o sistema de videomonitoramento permite que tu pegue um indivíduo que brigou lá dentro do estádio, ou depois de estar no estádio, e faça o trajeto anterior dele até chegar na hora exata em que ele entrou na catraca, e ali tu identifica o sujeito. Então, se ele é sócio, e todas as torcidas organizadas têm essa vinculação com o clube, tu identifica quem é o indivíduo que está brigando. Esse foi o primeiro avanço importante que contou com a colaboração dos clubes. A segunda medida que eu reputo bastante importante também, que eu acho que ela alcançou uma efetividade muito grande na pacificação das torcidas, e vocês podem ver que nós diminuímos sensivelmente as brigas entre torcidas organizadas nos últimos anos aqui em Porto Alegre, ainda que tivéssemos algumas atitudes pontuais de um ou dois torcedores no início do ano, ali na questão dos grenais, mas briga direta de torcida, nós tivemos uma esse ano que foi entre a torcida do Inter e a do Corinthians. E os responsáveis já foram punidos, já estão condenados, estão recorrendo aí, mas já estão punidos, inclusive os dos torcedores de São Paulo. Né? Mas uma medida muito importante para essa pacificação foi um protocolo que nós criamos em relação às torcidas organizadas. O protocolo é muito simples, mas teve um efeito bastante pedagógico. Hoje nós temos na torcida nas disputas entre torcidas organizadas uma praxe de que todo o ato de violência praticado por integrantes desta ou daquela torcida organizada faz com que a torcida organizada fique proibida de funcionar, até que se apure individualmente a autoria dos participantes da briga. Então, vamos supor que a gente tem 10 torcedores lá da camisa 12, ou da torcida jovem do Grêmio, brigaram. As duas torcidas, automaticamente, como medida cautelar, estão proibidas de funcionar. Aquele sistema de acesso que eles têm ao estádio fica barrado, eles não entram como grupo, eles não podem funcionar, não pode entrar com faixas, não pode entrar com instrumentos de percussão, não pode entrar com nada que identifique a torcida organizada. Para aqueles indivíduos que ali estão poderem assistir o jogo, eles vão ter que comprar um ingresso como se não fossem sócios, como um torcedor comum. E isso, do ponto de vista econômico, é muito difícil, porque a imensa maioria desses componentes são pessoas muito humildes, não tem condições de comprar. Tanto que, para que vocês tenham uma ideia, um ingresso, por exemplo, do Internacional hoje, é cerca de R$2, porque o torcedor de uma organizada do Inter paga R$20, R$25 por mês, sendo componente da torcida organizada. Quer dizer, ele praticamente tem uma isenção para ingresso no estádio. E com a sanção, essa isenção ela fica proibida. Isso, evidentemente, gerou uma repercussão muito grande, às vezes até eu virei o amigo número 1 entre aspas, né, o amigo número 1 das torcidas organizadas nas redes sociais. Né? Mas isso teve um efeito, no médio prazo, muito importante. Qual foi o primeiro efeito? O primeiro foi a ação pedagógica das torcidas, que todos ficaram comprometidos em não deixar a torcida se envolver em violência. Primeiro efeito. O segundo efeito, o comprometimento positivo das lideranças. Porque as lideranças têm interesse em participar da persecução criminal e identificar os desordeiros para poder liberar o funcionamento da torcida organizada. E isso, eu reputo a coisa mais importante, porque nós retiramos da liderança pessoas comprometidas com a criminalidade. A pessoa comprometida com a criminalidade sai das lideranças, não é aceita na liderança porque não vai colaborar com isso. Então, os efeitos, nós tivemos uma diminuição muito sensível, e esse funcionamento ele está a pleno vapor, está em andamento. Para que vocês tenham uma ideia, hoje nós temos 2 torcidas coloradas suspensas.
Camisa 12 e a Nação Independente. Por quê? Porque brigaram no jogo entre Internacional e Atlético Mineiro, há 20 dias atrás, ali no Beira-Rio. Foi uma briga que foi contornada pela polícia. Eles não chegaram a se digladiar, mas a brigada interveio. Mas esta busca pelo tumulto, pela violência, foi punida e as duas torcidas estão proibidas de funcionar. Vejam bem, às vésperas do jogo, talvez o jogo mais importante do Internacional. Tá? Isso foi aplicado faz 10 dias. Hoje nós já temos aí quase todos eles reconhecidos e identificados junto ao Ministério Público. Por quê? Porque as torcidas têm pressa para funcionar, para liberar e poderem assistir o jogo. Na realidade, gente, este futebol ele exerce uma sedução nessas pessoas das organizadas que talvez a psiquiatria ou a psicologia possa explicar. Eu, dentro da minha ignorância, não consigo compreender. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que é uma afeição que a todos atinge, independente de classe social, independente de... É uma sedução que muda o comportamento das pessoas. Eu já peguei lá pessoas de altíssimo nível intelectual, que às vezes fazem coisas que são inacreditáveis no ambiente dos estádios, como às vezes pegamos também pessoas de origem mais humilde e de capacidade cultural mais modesta. Mas são os efeitos que o futebol gera nestas pessoas. Então, estas medidas são as estratégias que nós temos. Uma terceira e muito importante também, que a gente está desenvolvendo, além do trabalho de buscar a eficiência, de buscar a efetividade, e essa efetividade, quando se fala em judiciário, eu deixo bem claro, na minha avaliação, ela está diretamente ligada eu diria assim, a intransigência com a violência, tá? Não é passando a mão na cabeça de ninguém, não é minimizando o que aconteceu, é punindo quem tem que ser punido, sabe? Para mim, a eficiência do judiciário está exatamente em cumprir a sua função institucional. E a função institucional é dar resposta penal ao indivíduo e, evidentemente, de modo indireto, à sociedade em geral. Então, na fiscalização, na avaliação das condutas criminosas e na penalização dos torcedores, eu não transijo. E faço isso de forma absolutamente tranquila. Sei que talvez eu não sintetize a maioria dos meus colegas, que eu sei que o Poder Judiciário tem esse veso de evitar punir o indivíduo, né? Mas eu confesso a vocês que a minha função é essa e eu procuro fazê-la. Se o indivíduo está comprovadamente em delinquência, ele vai responder pelo que ele fez. E isso eu deixo bem claro nas interlocuções que eu tenho com as torcidas organizadas e em todas as manifestações públicas que eu faço, exatamente para deixar todo mundo bem avisado. Bem avisado. Uma coisa muito importante, até falando em interlocução com a sociedade, com os clubes e com a opinião pública, uma das funções que nós temos é exatamente fazer esta interlocução. E isso também nos impele a trabalhar com a prevenção da criminalidade nos estádios. E a gente procura desempenhar esta atividade preventiva até como uma forma de legitimação da função punitiva. Então, como é que nós desenvolvemos esse trabalho de interlocução? Nós formamos grupos de WhatsApp das lideranças das torcidas organizadas. Para que servem esses grupos de WhatsApp? A gente faz postagens periódicas que são pontuais de acordo com o contexto em que a gente está vivendo. Por exemplo, na véspera de um Grenal, a gente faz postagens, orienta, né? Já produzimos alguns videozinhos bem legais, assim, fizemos uma produção uma vez de um vídeo daquele filme Crush, não sei se os senhores e a senhora se lembram, que traz uma série de cenas do cotidiano, mas cenas de violência extrema. E uma das cenas é que um indivíduo de origem israelense, ele
se sente logrado por não sei se para quem não assistiu o filme, vou estragar um pouquinho a expectativa, mas ele se sente enganado por um indivíduo que vai comprar na loja dele, e ele pega a arma, se arma e vai na casa do sujeito. Aí chega lá na frente da casa do sujeito e começa a discutir, cobrar, não sei se vocês se lembram dessa cena. Ele começa a cobrar, insistir e fazer e acontecer, e puxa a arma, e no momento em que ele vai dar o tiro, a filha desse indivíduo vem para o colo dele, e ele dá um tiro que, à primeira vista, atinge a criança. E aquilo, para mim, é uma das cenas mais fortes do filme, assim, foi uma coisa muito tocante, assim, né? E aquilo, não sei se eu conto o resultado, mas, na realidade, o que aconteceu? A filha dele tinha trocado as balas e colocado bala de festim, porque sabia que o pai era muito, muito esquentado. E aí, isso foi o que salvou a menina. Então, nós usamos essa cena para mostrar, porque muitos atos de violência no estádio, eles são feitos assim num repente de descontrole. Que quisemos mostrar para ele que, nesse caso, a vida deu uma nova chance, mas os atos de violência no estádio não tem nova chance. Se tu matar alguém, se tu lesionar uma pessoa, depois de ir ali para frente do judiciário, não vai ter perdão. Né? Ali ele vai ter que responder pelo que fez. Então, foi uma coisa que foi muito bem aceita nas torcidas. Então, a gente procura desenvolver um trabalho também nestes grupos de WhatsApp. Nós temos também um canal do Juizado do Torcedor nos estádios, que está no YouTube, JTGE, tá? Tribunal de Justiça, JTGE, TJRS, e a gente faz muitas postagens, esses alertas que a gente faz nos jogos, estas produções que nós fizemos desses filmes, e sobre esse filme, nós colocamos várias autoridades para dar a sua opinião sobre a cena. Então, pegamos uma delegada, pegamos um oficial da Polícia Militar, da Brigada Militar, um juiz, um promotor, um advogado, um defensor público, cada um dando o seu ponto de vista daquela cena de violência. Isso está lá no nosso canal do YouTube, quem quiser depois assistir. E lá também nós fizemos algumas entrevistas. Uma delas, para mim, maravilhosa, que é com o doutor Sérgio de Paula Ramos, que é um psiquiatra muito, muito qualificado na área de tratamento da dependência química. E ele nos deu uma entrevista que ficou postada ali, é muito apreciada pelos torcedores. Eu uso isso, inclusive, nas audiências, quando eu pego posse. Olha, tu está intimado a olhar aquela entrevista, porque ele desmistifica aquela ideia da inofensividade de qualquer tipo de droga, inclusive as drogas lícitas, né? Então, eu acho que isso, em termos de formação da consciência coletiva, isso é muito importante. Bem, não posso deixar de também fazer um comentário a vocês sobre a questão da bebida nos estádios. Existe muita discussão a respeito desse tema, e eu posso dizer a vocês que eu peguei um período, quando eu comecei a trabalhar nos estádios, a bebida era liberada. Depois veio essa lei do Mick Breyer, que foi o que proibiu a venda, o comércio de bebidas nos estádios. Só que esta lei, ela é muito alvo de muitas críticas. Por quê? Porque os indivíduos se embebedam nas cercanias do estádio e depois entram. Mas isto, gente, eu quero dizer para vocês, na realidade é um efeito colateral daquela velha forma, eu quero dizer, de acomodação das coisas quando foi feita esta lei. Esta lei foi feita de um modo a acomodar, a fazer algumas mitigações, e essa mitigação, autorizando as copas no entorno do estádio a funcionar, foi um grande erro. Foi um grande erro. Por quê? Porque permitiu este tipo de situação, que o indivíduo se embebeda antes de entrar e depois vai ingressar no estádio. Tu não tem como verificar se o indivíduo está embriagado na entrada do estádio. Mesmo que estivesse, isso não é crime, né? Não é crime, não é mais contravenção à embriaguez. Então, eu diria a vocês o seguinte, a minha posição, a minha visão sobre a questão da bebida no estádio, ainda que na Copa do Mundo a gente tenha liberado essas bebidas por conta da lei geral da Copa, mas não se pode perder de vista que na Copa do Mundo não havia a rivalidade que existe nos campeonatos brasileiros. Então, não tem a rivalidade
e o fanatismo que nós temos no Campeonato Brasileiro. A Copa do Mundo foi muito mais uma festa do que uma competição. Às vezes a gente via as seleções derrotadas saindo festejando, felizes da vida, porque o ambiente era um ambiente festivo. Mas eu reputo a questão da bebida, eu não vejo nenhum interesse público na liberação da bebida no ambiente dos estádios. Acho que ela contamina o ambiente do estádio, que é uma droga lícita, mas é uma droga, tira a consciência do indivíduo, e tu coloca isso num ambiente de fanatismo, de paixão, às vezes de frustração com o resultado, e está feito o problema. Está criado todos os ingredientes para um ambiente hostil e de criminalidade ali no ambiente dos estádios, que às vezes poderá atingir pessoas inocentes. E já tivemos, como o caso daquele indivíduo que caiu do estádio olímpico e tornou tetraplégico um torcedor que estava no andar de baixo do estádio, né? Não consigo ver. Eu sei que existe um interesse econômico dos clubes, dos comerciantes, de faturar mas esse faturamento ele se esvai no primeiro ato de violência que eventualmente prejudique, torne alguma pessoa inválida ou que venha a causar um mal mais sério no indivíduo. Eu sei que tem muita gente que aprecia a bebida alcoólica no ambiente do estádio. Hoje nós não teríamos prejuízo, porque quem quer consumir bebida alcoólica fica em casa, porque hoje os jogos são exibidos em todos os televisores, basta, em vez de pagar o ingresso, compra o jogo em casa, assiste em casa e não... Agora, no ambiente do estádio, eu sou frontalmente contra, acho que só traz prejuízo para o evento e beneficia meia dúzia de pessoas que fazem questão desse consumo. Não vejo nisso nenhum interesse público, nenhum interesse para o torcedor propriamente dito. Minha posição é esta e já manifestei publicamente várias vezes. Os fatos inusitados que nós temos no estádio são muitos, e todos eles envolvem necessariamente a paixão pelo clube. E isso é uma coisa que me preocupa bastante, porque o indivíduo, quando ali está, ele perde totalmente a consciência da gravidade até da sua situação jurídica. Eu já peguei processos criminais ali, em que o indivíduo estava processado, não tinha direito à transação penal e estava submetido ao processo criminal, e a grande preocupação dele era quando é que ele iria conseguir voltar ao estádio. Não aceitava benefícios legais, porque queria voltar para o estádio de futebol, certo? Então, são situações assim que nós temos que são todas elas inusitadas, né, mas que envolvem, evidentemente, essa paixão arrasadora que o indivíduo tem pelo seu clube de afeição. Obviamente que isso é uma coisa boa, mas tem que ser controlada, e o nosso desafio está exatamente em ter esse controle, fazer com que o torcedor canalize essa afeição apenas para o ato de torcer, e nunca para o ato de violência. Bom, eram essas as minhas considerações, procurando fazer assim uma retrospectiva e mostrando para vocês a natureza do trabalho que nós desenvolvemos ali. Me coloco à disposição para eventuais indagações, eventuais dúvidas e, principalmente, à disposição de vocês para que visitem o juizado do torcedor, que sempre, para mim, vai ser imensamente gratificante recebê-los lá. Pois não, doutor Paulo Regis, a palavra, tudo com o senhor. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer essa instigante palestra que o senhor proferiu. São aspectos que muitas vezes nós não temos muita clareza. E aproveitando esse momento, resgatar aquele incidente que aconteceu na chegada do ônibus, né, do Grêmio no estádio Beira-Rio, onde um torcedor, acho que foi um torcedor, arremessou uma pedra, né, contra o vidro do ônibus, causando a lesão num jogador. Não sei se isso é impertinente em relação muitas vezes a pessoa, o magistrado está julgando um caso, então não é possível naquele momento, sob pena de criar uma situação embaraçosa. Então, fique extremamente à vontade, eu só gostaria de resgatar esse fato, porque foi um fato público, né, de grande conhecimento, não só no Rio Grande do Sul, como no Brasil como um todo. Claro. Bem, esse processo especificamente, ele
como é que foi que tudo aconteceu? Aquilo ali era uma excursão que estava vindo de Taquara, com algum grupo de torcedores, que eram simpatizantes de uma determinada torcida organizada, tá? Mas eles não eram integrantes da torcida organizada, mas era um grupo de torcedores. E aí houve um cochilo da brigada ali no isolamento do trajeto do ônibus do Grêmio, principalmente na chegada do estádio Beira-Rio, e um dos torcedores, e aí eles começaram a hostilizar o ônibus do Grêmio. E um torcedor pegou uma pedra, eles chegaram a atirar outros objetos, menos destrutivos, né? Mas um deles pegou um paralelepípedo e arremessou e quebrou o vidro e veio a atingir o jogador de laçante do Grêmio, né? Bem, este episódio, evidentemente, ele gerou um processo criminal, né? E ele é bem emblemático para dizer como é que as coisas, às vezes, demoram um pouquinho para a gente fazer, porque nós, num primeiro momento, o fato é levado à delegacia de polícia, e aí desencadeia todo um processo para a gente identificar os torcedores. E aquele ali, ele trouxe algumas dificuldades a mais, por força de ter ocorrido fora do estádio. Então, o sistema de monitoramento, nós precisamos buscar o sistema de monitoramento da prefeitura. Mas o Internacional também, parcialmente, conseguiu pegar algumas câmeras e conseguiu identificar os torcedores. Na primeira hora, eles apresentaram um torcedor na delegacia, mas não era aquele. A delegada não identificou como sendo o responsável. Posteriormente, foi suspensa a torcida organizada, as torcidas organizadas nas quais eles iriam torcer, e as torcidas também auxiliaram nesta identificação. Aquele torcedor que arremessou a pedra no ônibus, ele foi indiciado por tentativa de homicídio na forma do dolo eventual. O que significa isso? Significa que, ainda que ele não quisesse diretamente o resultado morte da pessoa atingida pela pedra, ele correu esse risco, e na visão inicial do Ministério Público, né, diga-se de passagem, o Ministério Público não o do torcedor, o da vara criminal, porque ele foi distribuído direto para a vara do júri. Ele foi denunciado pela tentativa de homicídio na forma do dolo eventual. E já está sendo processado lá, eu creio que já deve estar quase chegando na fase da pronúncia, e vai responder por essa tentativa de homicídio na forma do dolo eventual. Se, evidentemente, na fase de pronúncia, a juíza criminal do júri entender que não é um crime contra a vida, será desclassificado e remetido para o juizado do torcedor, e aí caberá ao juizado do torcedor o julgamento. Se não, vai ser julgado pelo Tribunal do Giro, que é aquele tribunal formado pelos membros da comunidade. Muito obrigado. Os demais que estavam com ele estão sendo processados comigo ali, já estão respondendo, todos eles tinham direito à transação penal, ao acordo de não persecução penal, e já estão cumprindo estas medidas. Então, tudo que podia ser feito ali, né, até aqui, foi feito naquele caso. Ótimo. Muito obrigado, doutor. De nada. Mauro. Doutor Marco Aurélio, só rapidamente, eu queria agradecer a sua palestra e dizer que eu fiquei muito feliz quando o senhor disse, não sei se o senhor lembra, bem no início da sua palestra, que as coisas não são estudadas, ditas como se deve, ou seja, se tem droga, se tem traficante, é porque na nossa sociedade, a gente conhece muita gente, tem consumo, né? E isso não se discute. Eu vi uma reportagem esses dias de uma senhora numa favela, enfim, nesse tipo de residência, com 7 filhos, e com problema de alimentação e tal, e parece que a reportagem estava elogiando ela por ter 7 filhos. Ninguém está discutindo programa de saúde, que não devia ter chegado a essa situação, né? Então, eu fiquei muito contente que o senhor chegou a começar a abordar um pouquinho esse assunto. Muito obrigado pela sua palestra. Eu que agradeço, e realmente como eu penso em relação a isso, a gente tem que, a gente como sociedade e como cidadão, a gente tem que ser bem objetivo na vida, penso eu. O que é certo, o que não é certo, não se faz, né? E temos que procurar desenvolver essa cultura dentro... Eu acho que esse é o grande diferencial que nós temos dos países desenvolvidos e até mesmo, principalmente, da cultura dos Estados Unidos lá. A cultura dos Estados Unidos é o seguinte: o sujeito fez uma coisa errada, ele vai sentar na frente do... Não vai ter conversa.
ele vai responder por aquilo, vai pagar o que ele tem que pagar, vai sofrer a pena que ele tem que sofrer. E no Brasil, infelizmente, nós temos uma leniência, é uma cultura latina, penso eu, de sempre buscar uma forma de tu diminuir o sofrimento da pessoa, como se uma penalização fosse sintetizada no sofrimento. E não é. A penalização, a multa do trânsito, e vou dizer mais, se nós analisarmos as multas de trânsito hoje, a cultura que nós temos no trânsito hoje, a fiscalização de trânsito ela é mais rigorosa que a fiscalização do judiciário. Isso tem que nos dizer alguma coisa. Olha a gravidade da infração de trânsito e olha a gravidade de uma conduta delituosa, né? Então, eu procuro assimilar este ensinamento e buscar, no meu trabalho, passar essa ideia para o torcedor. Não vejo isso como algo ruim, vejo isso como algo positivo, até mesmo para os réus que são punidos. Graças. Bom, primeiramente, também gostaria de agradecer a palestra, né, muito boa, enfim, nos inteira sobre uma coisa que a gente não tem uma vivência, né, e foi muito importante a sua exposição para nós tomarmos conhecimento desse trabalho, que eu quero dizer que deve ser muito meritório, doutor, porque eu vou a estádio de futebol há uns 40, 50 anos ou mais, né? E quero dizer que me recordo, né, até em relação à questão da Heloísa e da mulher, quando eu era jovem não se podia levar a namorada para um estádio de futebol, né? que eram hostilizadas, né? Enfim, e hoje essas coisas já estão mais bem tratadas, né? Estão mais bem resolvidas. Mas tem uma questão que eu desconheço também, como várias outras que o senhor abordou, é que hoje está se tornando muito frequente manifestações racistas nas torcidas, ok? Sim. E eu queria saber se isso transita na sua vara, ou na realidade, isso cabe, né, a uma outra vara criminal, uma coisa parecida, né? E também saber, assim, existe apoio por parte da direção dos clubes em relação a sua atuação como juiz nos estádios de futebol? Eles alguma vez já foram responsabilizados por uma má conduta de torcidas, enfim, que muitas vezes há um certo alinhamento ou aleiamento, entendeu? A participação e a direção, a liderança dessas torcidas? Seria um misto. Certo. Bom, eu agradeço ao senhor pela pergunta, que me oportuniza falar desse tema bastante melindroso, né, que é a questão da discriminação racial nos estádios. Isso é competência do juizado do torcedor, é um crime comum que ele é condicionado à representação do ofendido. O ofendido que se sentiu... Geralmente, nos estádios, o que nós temos é a chamada injúria racial. São aquelas ofensas que o indivíduo profere, atingindo exatamente para tentar atingir por conotação racial o outro. São aquelas manifestações, a imitação do macaco, os cânticos que muitas vezes nós tivemos no Grenal ali do Beira-Rio, que a torcida do Grêmio, inclusive, foi suspensa por isso, porque proferiu um cântico racista. Isso vai para a nossa vara. E já houve muita gente punida por esse tipo de crime, todos são responsabilizados, não há nenhum tipo de... A dificuldade que muitas vezes a gente enfrenta é identificar o indivíduo ou, às vezes, a manifestação, como neste caso dos cânticos, era impossível identificar a individualidade, porque foi toda a torcida, praticamente, que manifestou. Então, nós penalizamos as organizadas que estavam lá, né? Existe uma preocupação muito grande nossa de neutralizar esse tipo de comportamento no ambiente dos estádios. Até tem um outro detalhe importante que eu até esqueci de falar dentro. Nós temos uns vídeos que nós exibimos nos estádios, que foram produzidos no Juizado do Torcedor, que tratam de todos os temas que envolvem o estatuto e envolvem comportamento do torcedor nos estádios. Se vocês prestarem atenção no estádio, vocês vão ver que ele passa antes e no intervalo do jogo o vídeo, produzido no juizado. E ali nós temos alguns vídeos também de conscientização dos torcedores sobre a gravidade desse tipo de comportamento, esse tipo de atitude. Toda vez que nós temos esse tipo de conduta, o que nós fazemos? Nós fazemos uma audiência
preliminar de conciliação. Por quê? Porque como é um delito que permite, que exige uma representação, uma predisposição da vítima a ver o acusado processado criminalmente, nós fazemos uma audiência buscando uma composição amigável. Só para conhecimento de vocês, nesta semana, segunda-feira, tivemos audiência entre o Edenilson e o jogador do Corinthians. E foi encaminhada uma composição amigável entre eles para tentar superar aquele desentendimento entre eles. Se houver essa composição, isso implica em renúncia do Edenilson à representação e nós não poderemos processar criminalmente o jogador do Corinthians. Se não houver esta composição, o Edenilson estará representando e ele vai ser responsabilizado pelo fato. Então, existe um trabalho de julgamento e processo de julgamento desses fatos, e a gente procura, assim, trabalhar com muita... Em relação, por exemplo, às mulheres, e eu também acho muito feliz essa sua manifestação, toda vez que nós temos alguma atitude mais molestadora, mais abusiva, também nós julgamos ali nós tivemos um fato lá havido no Beira-Rio, que um torcedor ofendeu uma jornalista, porque achou que a jornalista fosse gremista e estava no estádio Beira-Rio e ofendeu. Foi condenado, tomou 3 anos de pena, mas substituída por prestação de serviços à comunidade, porque o tipo de pena permite essa substituição. Né? É a segunda pergunta que o senhor me fez, que eu acho que... Em relação à direção, as direções dos clubes. Desculpa, né? Isso. As direções do clube colaboram, são muito colaborativas, investem em segurança, até que não prejudique o resultado de campo. Então, a colaboração dos torcedores, dos dirigentes, ela é ampla e restrita até que não haja prejuízo para o campo. Então, isso eu sintetizo para o senhor. Né? Evidentemente que nós até hoje nunca tive nenhuma denúncia contra dirigentes por desídia, o Ministério Público nunca denunciou, sempre concentrou o seu foco na conduta estrita do torcedor, não foi além desta responsabilização. No plano civil, já tivemos algumas ações cíveis para indenização contra os clubes, né? Por exemplo, uma delas foi aquela do drone. O drone que apresentou aquela vez o bonequinho da Série B para o Internacional, e os caras foram lá e destruíram uma casa que não era a casa de onde vinha o drone. Então, aqueles indivíduos entraram com uma ação indenizatória contra o clube, né? Foi julgada procedente em nível de recurso, foi julgada procedente em nível de recurso do clube, foi também confirmada lá a responsabilização do clube. Agora, eu acho que deve estar nos tribunais superiores essa possibilidade de recurso. Certo? Eu também gostaria de fazer uma pergunta. À vontade. Obviamente que esse tema aí ensejaria, né, muitas questões, e daí nós levaríamos um tempo enorme. Sobretudo quando se fala nas questões das drogas, né, que realmente é alguma coisa muito complicada. E eu não sei aí como nos estádios, né, conseguem chegar ao traficante, porque lá a gente vê o pessoal cheirando, fumando, tem o consumidor, né? Mas porque o senhor chegou a referir que as drogas é uma parte substancial das ações de vocês. Então, eu não sei como, né, consegue direcionar para isso. E uma outra questão, um pouco mais ampla, é que a atuação que é do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, mas ela está, pelo que o senhor referiu, adstrita a Porto Alegre. É isso? Caxias e está fora? Não tem uma atuação? Tem uma atuação, mas não é minha. Eu sou juiz em Porto Alegre, eu atuo nas questões de Porto Alegre. Mas nós temos no interior, assim, um funcionamento, um juiz responsável pelas demandas do juizado do torcedor em Caxias do Sul, e está agora sendo gestada também a instalação em Pelotas. Tá? São os 2 próximos juizados do torcedor, que possivelmente nos próximos meses nós teremos aí a instalação.
Quando nós temos jogos da dupla Grenal nessas cidades, geralmente vai um juiz lá dessas cidades para fazer atuação no estádio. Quanto à sua pergunta em relação ao tráfego, nós temos trabalho forte em relação ao tráfego, principalmente nas cercanias do estádio. Agora nós pretendemos incrementar também dentro do estádio, porque temos notícia de tráfego dentro dos banheiros dos estádios de futebol. Aquele pequeno tráfego, aquele pequeno fornecimento que é muito difícil de se conseguir flagrar, né? Mas já temos, assim, eu já tive uns 5 ou 6 processos de réus condenados por tráfico no entorno do estádio. Esse tráfico geralmente acontece nos pontos de reunião das torcidas organizadas. Eles se reúnem ali e geralmente tem um indivíduo que faz essa distribuição. E nós conseguimos flagrar com uma atuação muito eficiente da Polícia Civil com o trabalho de filmagem e conseguimos responsabilizar. Um deles, inclusive, é cadeirante, que foi condenado traficando lá, né? Usando a sua condição de vulnerabilidade para disfarçar fornecimento de drogas. Existe uma prioridade nesse trabalho. Aliás, o tráfico de drogas, para mim, é o flagelo maior da nossa criminalidade brasileira hoje, né? E no estádio não é diferente essa prioridade. Muito bem. Vejo que não tem mais questões. Então, me cabe realmente agradecer, né, a sua palestra, muito elucidativa, e que contribuiu para que os nossos conhecimentos sobre esse assunto, sobretudo porque a gente gosta muito de futebol, né? Então, ter conhecimento, né, e frequentando estádio, como é que essas questões ligadas à criminalidade estão sendo tocadas pelo Poder Judiciário. Então, quero cumprimentá-lo pela palestra e também cumprimentar o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul pelas ações que tem adotado, né, para que realmente nós possamos frequentar eventos, frequentar estádios, né, com uma tranquilidade maior. Então, muito obrigado, doutor. Tá? Foi um prazer tê-lo conosco aqui essa noite. Eu agradeço muito, doutor Vladimir. Quero mais uma vez agradecer a todos vocês e, de modo muito especial, ao doutor Paulo Regis pelo convite. Me senti muito honrado, muito prestigiado de poder me dirigir a esse seleto público, né, de pensadores, de pessoas preocupadas assim com o conhecimento útil, né, com conhecimentos que são úteis para o nosso dia a dia, enfim. Quero lhes dizer que estou inteiramente à disposição de todos, né? Tenho prazer em receber visitas no Juizado do Torcedor, tanto no Beira-Rio quanto na Arena Porto Alegrense. E, enfim, foi uma imensa satisfação para mim participar. Estou saindo agora, já me dirigindo lá para o estádio. Lá. Eu já vi aqui que eu tenho umas 2 ocorrências lá que eu já vou ter que atender. Pois, já sai trabalhando. Já sai a 1000. Tá? O doutor Paulo Regis vai fazer o encerramento, doutor. Tá, ok. Bom, obrigado, Vladimir. Nós queremos expressar a nossa gratidão ao doutor Marco Aurélio Martins Xavier pela instigante palestra sobre a sua atuação na titularidade da 14ª Vara Criminal e Juizado do Torcedor e grandes eventos do nosso Poder Judiciário Estadual. Agradecemos e registramos também a participação dos gestores da Amicus, bem como das presenças do Eurico Rodrigues, que nos acompanha do Rio de Janeiro, Heloísa Machado Rosa da Silva, e do professor Sérgio Abreu, né, que esteve conosco aqui durante algum momento. Por derradeiro, informamos que nosso próximo evento será a palestra do escritor e membro da Academia Rio-Grandense de Letras, Alci Cheuishi, né, que excepcionalmente fará a palestra no dia 13 de setembro do corrente ano, no horário das 18 às 19 horas, o qual abordará o tema Processo Criativo do livro A Guerra dos Farrapos. Amigos, nossos trabalhos estão encerrados, desejamos a todos muita saúde e uma boa noite. Obrigado. Valeu. Obrigado. Boa noite. Um abraço. Tudo de Parabéns, bom para todos. Aurélio. Excelente. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Felicidades.